Olá a todos, bem-vindos ao programa Contraponto, que é uma realização do canal 13 da TV Sol, e nós somos muito bem recebidos aqui, como sempre, pelo Atos, pela equipe toda, e gostaria de agradecer, enfim, a toda a equipe que nos recepciona. Esta vez estamos aqui recepcionando a doutora Cibele Brandão, que vem trazer um tema muito atual, né, um tema que nos mobiliza todos os dias e nos assusta todos os dias, nos faz tirar do lugar comum todos os dias. Hoje mesmo em Marília houve mais uma movimentação da Polícia Federal e a gente fica assustado, né, preocupado, né, com o que está acontecendo, com a estabilidade, né, das nossas instituições, com aquilo que a gente acredita que é correto, que aconteça com o nosso Brasil, com a nossa cidade, né. Então, nós vamos falar justamente sobre um tema que chama a atenção de todos, que é a corrupção, né? E nós vamos perguntar um pouco para a doutora Cibele, um pouco sobre como se gera a corrupção, ou o que é que realmente passa pela cabeça do que a gente chama da pessoa que a gente chama de corrupta, que a gente está atribuindo, né, vamos dizer, esse papel, né? Bem-vinda, Cibele. Olá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre o tema, né, que alguma coisa que eu gosto muito, falar de qualquer coisa que se passa dentro do ser humano, né? Uhum. Então, seja a corrupção, a realização, a frustração ou a felicidade, são temas que são caros para um psicanalista como eu, né, que diariamente recebo pessoas que estão querendo se conhecer melhor, entender o que se passa. A mente humana tem uma complexidade bastante intensa, né? Uhum. Então, a oportunidade é muito boa, porque é mais um momento que nós vamos pensar, tentar entender, e é um passo que a gente dá. E eu acho também que a gente segue num movimento, numa busca, né, de transformação, né, da sociedade, transformação dos nossos parâmetros culturais, inclusive, né, essa história de dizer que o Brasil é um país corrupto, que tem um monte de problema, quer dizer, uma vez que a gente ganha compreensão sobre como esses fenômenos operam, a gente tem um pouco mais de liberdade, né, para poder fazer diferente, né, é o que eu acredito na prática, né, Cibele? Sem dúvida, porque são questões que sempre existiram. Uhum. Agora, o desenvolvimento que pode existir na humanidade, nós vamos refletir em questões que são antigas, procurando respostas novas, né, de desenvolvimento, de transformação, e saber o que a gente pode fazer com tudo isso, né, que traz de fato sofrimento para o ser humano, né? Tudo aquilo que traz sofrimento, o que a gente pode fazer, que instrumentos nós podemos criar, né? Para poder lidar com a condição humana, que não é fácil viver. Não, Mas vamos lá, o que é que na verdade vamos começar por aí, né? O que é um corrupto, né? O que é um corrupto hoje em dia? Como se define o corrupto? Olha, Luiz, recentemente elaborei uma entrevista que até circulou em alguns meios aqui em Marília mesmo. E a primeira questão é sempre essa: o que é a corrupção, né? No meu entender, ela é um engano, ela é um desvio. Desvio. Né? Que a pessoa, entendendo que ela terá uma vantagem, talvez ela não tenha a oportunidade de saber que não virá uma vantagem, virá alguma coisa que vai impedir o desenvolvimento dela. E é um engano, porque nós estamos cansados de ver atualmente, toda noite você se senta para assistir os jornais, e você vê desfilando pessoas derrotadas, com algema, sendo vaiada nos lugares. Então, não é possível que isso traga alguma coisa boa para a pessoa. Eu acho que traz... Ou seja, existe uma fantasia de que aquilo ali, quando no poder... Eu imagino que o Eduardo Cunha, quando estava lá em Dubai,
torrando os nossos dólares, nosso dinheirinho em joias para a esposa, né? Ou pagando 50 mil dólares de aulas de tênis para ela, imagino que ele se sentiu acima das regras comuns, né? E o que é que... ou seja, o que é que faz uma pessoa agir dessa forma, então? Talvez a busca pelo poder. Talvez naquele momento que ele pudesse torrar os milhões, sentir potente, poderoso, acima, né? Ou seja, que isso torna o corrupto isso evidencia a fragilidade do corrupto, a fraqueza do corrupto. Sem dúvida. O corrupto em si é um fraco, é isso? Sem dúvida, né, Luiz? Porque existe uma coisa que todo ser humano tem que enfrentar, que é a fragilidade diante da existência. Por exemplo, nós sabemos que fatalmente nossa vida tem um fim, isso assusta. Assusta essa fragilidade que você citou, no sentido de que você não sabe quando essa existência termina. Às vezes uma bobagem pode acontecer, cair uma pedra na sua cabeça, ela te mata, de uma hora para outra. Então o ser humano vive com uma angústia interna muito grande. Ou seja, o corrupto, na verdade, ele está tentando evitar esse contato com essa natural fragilidade do ser humano, de que todos nós temos. Ele tenta se ver distante dessa natureza. E conseguir algum instrumento, alguma arma que o coloque numa condição de viver mais fortemente. Mas se dá o contrário, né? Existe uma coisa em psicanálise que a gente acredita, é que quando você enfrenta aquilo que você tem medo, você se fortalece. Quando você foge daquilo que você tem medo, o medo fica maior. Interessante. Porque você está justamente no limbo das coisas que não se resolvem e o problema ele se desenvolve na mente, né? Ele se desenvolve no pensamento, ele se desenvolve na expectativa e não na realidade. Na realidade. Porque quando você enfrenta, você vai para a realidade. Então você reflete, você confronta. Isso talvez te dê uma possibilidade de criar algum instrumento. Ao fugir, você vai para a irrealidade, para a fantasia. Você citou o Eduardo Cunha. Pode ser que em algum momento... Não, existem caracteres locais também. Tantas situações que a gente poderia citar. Mas a pessoa, ela pode se sentir poderosa, reconhecida, forte, quando, na verdade, naquele momento, é o contrário. Porque ela está fugindo de si mesma. Ou seja, ele está exercendo um tipo de doença naquele momento. O corrupto, ele é um doente nesse aspecto. Sem dúvida, no sentido do engano, do auto-engano. Né? Porque a gente entende que, vamos dizer assim, várias formas de loucura, o que caracteriza é você se distanciar da realidade. Né? E ao colocar os pés na realidade, você pode conhecer e se tornar mais forte. Agora, tem dois aspectos aí que me chamam a atenção em relação ao como o corrupto ele se insere na coletividade. Sim. Então, o que eu vejo muitas vezes é que a sociedade, ao eleger pessoas dessa natureza, ou a participar através de venda de votos, através de venda de favores, troca de favores, você ratifica, né? Você valida, né, a postura do corrupto, né? Sim, sim. E a pessoa que cede esse favor, que aceita, vamos dizer, R$500 para fazer uma reunião na casa, também está se vendendo, né? Sim, porque você... Também é corrupta, né? Sem dúvida, porque você perverte um objetivo. O seu voto seria para aquela pessoa que você acredita que possa fazer o melhor trabalho, que te represente melhor, né? Quando você troca isso por tostões... Perdeu o sentido da democracia até, né? Perdeu o sentido da representatividade, né? Exato. E o que eu vejo também muitas vezes os corruptos, eles nunca estarem sozinhos, eles têm que estar agindo em rede
para um ficar validando o comportamento do outro também, né? Existe muito isso, né? Essa perspectiva de gangue, né? De quadrilha, né? De grupo. Que seria um tipo de um partido, mas um partido para ancorar a destrutividade, né? É porque ele valida, né? É a psicologia da gangue, né? Sim. E como que a gente consegue, será, reverter isso na consciência do brasileiro, assim? Porque eu acho que isso está muito ligado a um individualismo bastante arcaico, né? Uma postura, né, de que isso aqui é meu, isso aqui eu quero para mim, eu quero obter vantagem, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu falei com o deputado, eu falei com o vereador, eu falei com o prefeito, consegui tal coisa, consegui uma vaga na creche, consegui... Então fica até aquela coisa assim, um pouco desesperada, porque na ausência dos mecanismos institucionais, você, o cidadão muitas vezes ele vai recorrer à troca, a troca pessoal, né? Porque ele não tem garantia que o Estado vai trabalhar por todos. Então ele tenta fazer com que o Estado trabalhe para ele, né? Olha, veja bem, Luiz, existe um pensamento que ele pode ser aplicado em diversas situações. Todo problema que você tem, a melhor coisa que você pode pensar diante dele é sobre a prevenção, né? Quer dizer, o que pode existir em termos de prevenção para as pessoas não crescerem achando que a corrupção seria o ideal? São as questões educacionais. Quer dizer, aquilo que você ensina dentro da sua casa, a escola que você escolhe para o seu filho, a participação que você pode ter, as ideias que você acredita, você ser uma pessoa que pode divulgar, até num sentido como nós estamos fazendo nesse momento, né? Que algumas ideias poderem pontuar, por exemplo, é tão importante a gente refletir sobre os problemas e não pegar prontamente as ideias que às vezes te levam para o engano. Quantas vezes foi dito, né, que fica a ideia assim, o importante é você ser esperto e tirar vantagem. Isso vai sendo disseminado e vai virando verdade, né? A verdade talvez seja poder pensar, que é uma das coisas difíceis, né? Sim. E a gente pode dizer que a impunidade reforça, né? Sem dúvida. Esse traço, né? Sem dúvida. Quer dizer, nós temos vários exemplos, né? Que em sociedades onde a tolerância foi zero, algo se resolveu. Né? Então, ter consequência. Porque, na verdade, tudo tem consequência. Claro. Né? Pode não ser formalmente, né, uma prisão ou uma situação muito difícil de ser vivida. Mas só o fato do seu desenvolvimento parar, isso já é uma consequência. Você deixar de crescer como ser humano, né? Como cidadão, como pessoa. Isso é uma consequência triste. Claro que né? Claro que Eu lembro em vários aspectos de campanhas onde as pessoas, elas faziam questão, né, de que o político se apresentasse oferecendo alguma coisa, porque elas não acreditavam enfim, no discurso, na narrativa, né, no projeto público, no projeto social, né? Então, a pessoa que não acredita, ela fala, eu não vou receber nada, então deixa eu receber agora uma coisa imediata. Exatamente, né? Então, paga uma conta minha que está atrasada. É isso mesmo, né? isso mesmo. Mas isso desvirtua o que é um voto, né? Desvirtua o projeto de uma sociedade que quer mudar. Bom, vamos para o próximo bloco. Em seguida, vamos continuar com outro assunto bastante interessante. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã, a notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Você conhece a Dio Laser?
Na Dio Laser você encontra ambiente agradável e seguro, atendimento personalizado, depilação definitiva com laser de diodo, tecnologia avançada, tratamentos estéticos de última geração, eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já? Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para Dio Laser, Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Ambientes com o poder de direcionar o seu olhar e provocar sensações de harmonia e leveza. Planejar cada detalhe para valorizar o espaço, realçando linhas e formas. Iluminar para ir além. Iluminar para ser feliz. Ilumine sua vida. Comece hoje pela sua casa. Casa Sol, transformando sua construção em uma obra de arte. Tá na cozinha, na área de serviço, tá no banheiro, tá até no quintal. Quimetais tá na sua vida há 48 anos. Quimetais, paixão por qualidade. Quando uma semente encontra o solo perfeito para germinar, acontece o milagre da transformação. E a Toque Verde Paisagismo é especialista em criar espaços harmoniosos para um ambiente mais saudável, com planejamento, execução e manutenção dos jardins dos seus sonhos. Dê asas à sua imaginação, dê um toque verde em sua vida. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e de volta aqui com a Cibele Brandão, com a doutora Cibele. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre uma atividade que o Núcleo, né, de Psicanálise de Marília e região vai conduzir no sábado, no Alves, às 16 horas. Né? Tem uma taxa de R$50, vai ter uma exibição de um filme, vai ter um debate maravilhoso com a doutora Cibele. Está aqui presente também a doutora Edna Carlos nos assistindo aqui. E o tema é Dom Quixote e Sancho Panza, né? E a gente estava conversando, conversou no bloco anterior sobre corrupção, né? E nós falamos, né, sobre... Na verdade a gente estava falando, né, embora a gente não estivesse falando, a gente estava falando dessa questão de que o sonho, né, ou seja, que o desejo individual, ele pode matar o sonho coletivo, né? E a gente está falando um pouco sobre esse aspecto que eu gosto muito de uma citação do Ítalo Calvino, que ele fala que os desejos, ou eles se transformam em sonhos, ou eles matam os sonhos coletivos, né? Sim. Então, os sonhos de cidade. E a gente está falando, na verdade, da corrupção como um tipo de doença, né, que não é exatamente individual, né? É uma doença que ela, como qualquer outra doença, ela contamina. Ela também... Ela é coletiva. Ela é coletiva, né? Então, nós temos que tratar dentro dessa visão também, né? E eu acho que a antítese, né, desse desejo individual é justamente o sonho. Então, nós vamos falar um pouco sobre o sonho, né? É isso? Pode ser por aí, Cibele? Sim. E eu achei interessante um aspecto. Nós estávamos falando sobre corrupção. Agora demos um giro e fomos para um outro assunto, de uma atividade que vai ter no núcleo. E essa atividade... ela está fazendo uma homenagem a Miguel de Cervantes, Perfeito. Que nós comemoramos esse ano 400 anos de sua morte. E com uma obra absolutamente atual, porque eu acho que ela faz um contraponto à questão da corrupção. Nós saímos da corrupção para falar de um sonho por uma vida diferente, melhor. Inclusive, é uma obra que trouxe um vocábulo para nós quando nós falamos que algo é quixotesco, quer dizer, é alguma coisa que está imbuído de um excesso de sonho, de um excesso de otimismo, né? Quando alguém vai fazer alguma coisa que nós sabemos que vai passar por muitas dificuldades para realizar,
a gente fala, olha, parece um Dom Quixote. Mas como a gente alguém iludido, né? Iludido e que sonha muito alto, querendo conquistar algo que está distante do que é o ser humano. Mas talvez a gente esteja carente disso, né? De poder acreditar. Exato, né? A gente está deixando de sonhar, porque afinal os nossos sonhos eles estão sendo tão maltratados, né? A gente sonhou com democracia e é isso que a gente tem. A gente sonhou com uma sociedade mais desenvolvida, né? E estamos numa plena crise. Pelo menos as Olimpíadas estão acontecendo, né? Aparentemente está tudo bem. Até hoje está um espetáculo bem bonito. E a abertura nos fez até sonhar um pouco, né? Isso. Com o Brasil lindo. Isso, muito. Faz até a gente rever, né? A nossa identidade, né? Então, assim, nós somos um pouco Dom Quixote e um pouco Sancho Panza, né? A gente tenta manter os pés no chão, mas ao mesmo tempo manter, né, uma mente que sonha, que deseja, que quer, que projeta um futuro, né? E nós vamos falar um pouco desse aspecto que sonha, né? Sim. Esse aspecto que deseja alguma coisa, né? E vamos dizer assim, Dom Quixote, ele era louco ou não? Ou ele tinha um componente de loucura? É possível você classificar dessa forma tão rápida ou não? Olha, eu fico tentada a dizer assim, talvez ele tivesse sim um grau de loucura, porque isso não é tão surpreendente num ser humano. Eu não sei se é um pouco ousado eu dizer assim, mas algo de louco todos nós temos, né? Quer dizer, o ser humano é bastante complexo, ao mesmo tempo que a gente tem uma sanidade, recursos, nós temos também algumas partes que fogem da realidade. Isso normalmente a gente chama de loucura. Mas o que mais me impressiona nesse personagem é a possibilidade dele olhar para o outro ser humano e poder ver nele uma beleza extrema. Nós estamos também carentes disso. Dessa visão, né? Dessa visão. Então, a passagem famosa que tem na relação dele com a Aldonza, que era uma prostituta maltratada, ele começou a chamá-la de Dulcinea. E ele a via como uma mulher maravilhosa, uma princesa. E é muito bonito de ver como isso foi marcante para ela. Que ela foi procurá-lo, pedindo que ele repetisse tudo o que ele falou, porque aquilo mudou a vida dela. Ela poder ter se visto como alguém mais elevado, o bem que isso faz. Ou seja, é possível dizer então que o Dom Quixote ele leva para a Dulcinea, ou leva para nós a perspectiva da liberdade. Sim. Porque se eu projeto alguma coisa que eu aparentemente não posso ser, né? Eu posso dizer, puxa, eu não preciso ter só essa identidade, né? Eu posso transgredir aquela identidade que ou que me foi socialmente imposta. Exato. Né? E pensando numa coisa que você perguntou no primeiro bloco, assim, o que pode ser feito, a gente falou da prevenção, isso é um tipo de prevenção, você ajudar o outro a se ver com outra possibilidade melhor, não é? Quer dizer, é um resgate, por exemplo, num dos personagens do Shakespeare, no Hamlet, ele falava que a maior obra-prima que existe é o ser humano, né? Então, a pessoa poder se ver assim, né? E ele pensava também, né, em libertar a terra dele, né, desses gigantes, da corrupção, ele viu, né? Você se refere a Hamlet. Sim. E, claro. Né? Mas assim, quando a gente volta para Dom Quixote, né, ele também ele quer libertar a terra do mal, né? Ele quer libertar aquilo, né, daquilo que ele vê como destrutivo, né? Sim.
E as coisas do cotidiano serem vistas com uma espécie de beleza, não só como fardo, né? Então são ensinamentos muito importantes. Como que a gente pode pensar em se permitir ser um pouco Dom Quixote, um pouco sonhador, mais sonhador, né? Num mundo tão compartimentado e tão restrito, né? Que como hoje, né? Porque a gente está o que me chama a atenção é que a gente está no aspecto da distração. Né? Agora, a distração, a gente fala assim, putz, é super divertido pegar o celular, correr atrás de Pokémon, não é isso? Uma beleza. Mas a distração em si, ela é divertida até certo ponto, porque ela nos aprisiona também, né? Claro. Ela nos aprisiona porque o que é a realidade, na verdade, é aquilo que nós estamos prestando atenção, não é? Então, a partir do momento que eu não estou focado, né, vamos dizer que eu não estou vivendo mais nem os meus sonhos, nem as minhas coisas, mas eu estou focando a minha atenção para alguma coisa que não existe, né, de certa forma, eu também estou me aprisionando, né? Claro, porque uma pergunta que você pode fazer assim, você está se distraindo do quê? Né? Quer dizer, quando alguém me convida para ir pegar um monstrinho lá fora, e às vezes até você corre o risco de ser atropelado. Em São Paulo a gente vê muito o risco que a pessoa corre, porque ela fica totalmente fora do ar, com o celular na mão, e passa alguém e pega esse celular, porque você está procurando um monstro que você tem que caçar. Eu acho que tem uma metáfora. Tem monstros internos que você gostaria de pegar e não sabe como, então você vai lá fora e fala, eu ganhei, passei para outra fase. E fica contente. Fica contente, né? Eu acho que é uma brincadeira interessante e perigosa também. Perigosa, né? Você pode se atropelar. Né? Mas voltando um pouco, a gente não está lidando com aquilo que a gente justamente teria que encarar, né? Justamente aquela nossa... Sim. Que poderia trazer uma transformação efetiva. Certo. Né? Isso, né? Muito bem. Então a gente está falando um pouco de conviver, né, com as nossas próprias fragilidades, né? Os nossos monstros. A gente transcender, né, o aspecto, o nosso pequeno aspecto, né, individualista, né, um pouco mais amplo, pensar um pouco mais na sociedade, transcender esse aspecto corrupto, né, que é um traço, né, do nosso país no dia a dia. Então eu super agradeço, né? Acho que essa conversa poderia render bem mais, mas enfim, foi o que possível no nosso tempo aqui. Luiz, eu agradeço também, porque é um assunto que sempre é importante a gente poder parar, conversar. Alguma coisa é levantada, né? Para uma sequência. Muito bem. Muito obrigado, Cibele, e até a próxima. E lembrando que no sábado existe atividade do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, às 16 horas, no Alves Hotel. Muito obrigado.